Muita gente faz vídeos sobre hábitos, desenvolvimento pessoal, enfim. E eu decidi fazer parte dessa bolha também. Bom, agora eu vou citar para vocês alguns hábitos que eu tenho que vão melhorar a sua performance e que vão te aproximar do seu propósito de vida. Bom, o primeiro de todos é o seguinte. Cara, meditação. Meditação é ótimo para o seu foco. Basicamente isso. Bom, e a meditação que eu faço, ela funciona mais ou menos dessa forma, assim. Basicamente, eu sinto numa cadeira, daí eu fico respirando, respirando, respirando. Daí eu presto atenção nessa respiração. Na verdade, eu tento prestar atenção nessa respiração. Enfim, ao mesmo tempo eu já pude perceber mais ou menos as coisas assim que mais me causam distração. Tipo, por exemplo, os meus pensamentos intrusivos, de repente o pensamento sobre o preço do Bitcoin, enfim, esse tipo de coisa, né? Daí, tipo, eu sou muito sensível a toques também, então eu literalmente medito com os dedos dessa forma, então isso daí é bem irritante pra mim, na verdade, né? Eu saio às vezes irritado da meditação por isso, enfim. Mas galera, eu vou falar pra vocês, funciona, viu? Funciona, pelo menos depois que eu consigo focar direitinho na meditação, eu consigo focar direitinho em outros hábitos. Enfim, basicamente isso. E eu comecei a meditação assim, mais ou menos, lá quando eu tinha uns 12 para 13 anos, enfim. Daí eu meditava só 1 minuto por dia, na verdade. Daí hoje eu aumentei para 11 também. Enfim, o hábito que funciona muito para mim são as páginas matinais. Por quê? As páginas matinais elas funcionam dessa forma. Eu basicamente escrevo o que mais está inquietando na minha cabeça, as ideias que mais estão inquietando na minha cabeça. De repente, por exemplo, uma ideia que eu tive no dia anterior, de repente alguma coisa que eu tenho que fazer no dia de hoje, de repente até mesmo aquilo que eu pude noticiar, aquilo que eu pude perceber antes de eu acordar. Antes de eu acordar, entre aspas, né? Antes de eu fazer as minhas páginas matinais. Enfim, dizem que isso aumenta a criatividade, mas pelo que eu pude perceber, revisar esse tipo de coisa depois te faz pensar um pouco a respeito das suas prioridades, sabe? As coisas que são prioridades na sua vida naquele momento, por exemplo. Eu pude perceber que nas páginas matinais que eu escrevi alguns meses atrás, por exemplo, eu pude perceber que eu tinha outras prioridades. Enfim, daí hoje eu escrevo as minhas páginas matinais de modo completamente diferente como eu escrevi antes. Enfim. Galera, beleza? Bom, eu já acabei aqui as minhas páginas matinais, tô até com o meu caderno aqui. Inclusive, peraí. Aqui, ó. Pois é. Mas é basicamente isso. Agora vamos partir pra meditação. Uma coisa que eu posso citar aqui é o treino pesado. Pesado entre aspas, né? O treino de calistenia. Basicamente isso. Bom, a sua relação com o corpo ela impacta diretamente na relação que você tem consigo mesmo, sabe? Ao mesmo tempo, você treinar, fazer atividade física é um negócio extremamente essencial. De repente, você pegar uma bola, começar a jogar futebol, enfim, fazer alguma coisa desse tipo pode ser algo extremamente saudável para vocês. Eu posso fazer uma demonstração aqui, eu falei em algumas flexões aqui, para mostrar para vocês. Galera, beleza? Bom, agora eu vou meter o celular aqui no chão, em algum lugar aqui, justamente para mostrar para vocês as flexões. Bom, a luminosidade aqui não tá muito legal, mas vamos lá, né? O importante é treinar. E eu vejo que, de maneira geral, isso me ajuda a mudar como ser humano de forma geral, entende?
Isso me ajuda, por exemplo, a me sentir mais disposto, me ajuda a me sentir mais calmo, enfim. De repente, se eu tô com vontade de quebrar alguma pessoa na porrada, eu acho que fazer umas flexões já é um negócio que ajuda bastante. Se eu tô com vontade de quebrar alguma pessoa na porrada, fazer uma ótima caminhada, de repente, o mais rápido possível que eu posso fazer, é algo que me ajuda bastante. Enfim. Particularmente, eu não tenho muito costume de comer bem como uma pessoa normal come. Então, pôr shape é um pouco mais complicado pra mim, de fato. Eu reconheço que eu deveria comer mais proteína, principalmente. Carboidratos também. Eu acredito que eu tô com déficit calórico também. Mas, galera, é que nem eu falei. Se exercitar faz bem, sabe? Se exercitar faz muito bem. O quarto hábito que eu posso mostrar pra vocês é o hábito de fazer poesias. Bom, eu particularmente comecei mais com algumas poesias românticas, enfim, algumas poesias um pouco mais reflexivas também. Mas à medida que as coisas foram andando, eu fui fazendo outras poesias de acordo com as minhas emoções. Por exemplo, no meu canal Gustavo Oliveira Poeta, que eu tenho um canal de poesias, o link dele tá aqui na descrição também, eu fiz mais como uma crítica social. Não foi bem uma poesia romântica nem nada do tipo. Enfim, mas da mesma forma como o treino ele é um alimento para o físico, com certeza a poesia, a arte de forma geral, ela é um alimento para o emocional e para o psicológico. Basicamente isso. Bom, é sobre você se livrar de certa forma de certos sentimentos que você já tem na sua vida e de você transpor eles para o papel. Basicamente isso. E foi um hábito que praticamente se tornou, entre aspas, um propósito de vida para mim. Porque daí que você vai escrevendo poesias, nascem os livros, daí de repente nascem os contos, nascem romances, enfim. Basicamente isso. E é assim que você vai se tornando um bom escritor. Enfim, eu vou mostrar aqui pra vocês, por exemplo, a ferramenta que eu utilizo para fazer minhas poesias. Eu costumo gostar bastante do Visual Studio Code justamente porque aqui é um editor de código onde eu literalmente posso abrir vários arquivos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, se eu fizer alguma alteração aqui, é só eu dar Ctrl S, salvar, enfim. Por exemplo, aqui, coloquei mais alguns espaços, né? Mas é isso, né? Qualquer coisa também, Ctrl Z, enfim. Eu gosto bastante da Visual Studio Code. E não só isso, como dá pra eu abrir várias pastas ao mesmo tempo. Enfim, eu vou ter problema se eu mostrar aqui o exemplo, mas é isso, né? O hábito que eu acredito que influenciou bastante em eu poder ser um poeta ou não foi a questão da reflexão. Bom, eu basicamente sou uma pessoa que gasta bastante tempo na minha vida fazendo reflexões. E particularmente eu passei por alguns momentos nesse ano, assim, que eu acredito que eu precisei refletir bastante. Aconteceram algumas coisas e eu também fiz algumas coisas que eu precisei refletir bastante. Justamente a respeito dessas coisas. Enfim, basicamente, tipo, nessa coisa em questão, nessa briga em questão que eu tive que refletir mais ou menos uns dois meses assim para que eu conseguisse ter uma certa clareza e para descobrir assim que eu também sou uma pessoa humana assim, também tenho meus erros, enfim. E galera, a reflexão ela não te ajuda apenas a você ter uma certa criatividade melhor, como também a reflexão ela te ajuda também de repente a descobrir seus erros, descobrir seus acertos, enfim, basicamente isso. E eu descobri que eu errei bastante com a última pessoa que eu conversei também. E é isso, né, galera? É isso. Muitas vezes, galera, essa bagaça chamada smartphone bombardeia a gente de informações todos os dias. Eu ouvi dizer que em um dia a gente recebe mais informações do que uma pessoa há 200 anos atrás recebia a vida toda. E isso em um dia. Só para vocês terem uma ideia. Isso daí mostra a importância de você refletir, a importância de você parar um pouco e você pensar e literalmente você pensar, buscar o seu verdadeiro eu. Enfim, o Newman ele é um cara que fala bastante a respeito disso, sobre a importância de você parar um pouco, enfim, parar para refletir um pouco. O hábito que eu queria apontar para vocês é o seguinte, é o hábito de literalmente você
descrever o seu processo, de escrever os seus pensamentos, seja em forma de vídeo, seja em forma de texto, enfim, cada um tem a sua forma. Eu, por exemplo, comecei a mexer bastante nesse canal justamente por causa disso, justamente porque aqui no canal Existencial eu coloco principalmente as ideias que eu tenho e as ideias que eu tive ao longo desse tempo, principalmente de 2022. Enfim, é basicamente isso. E é bom de repente você divulgar a sua experiência justamente porque a sua experiência pode agregar bastante na vida de uma outra pessoa. De repente, se você é uma pessoa que fez 2 faculdades, de repente você pode agregar bastante na vida de uma outra pessoa. Se você é uma pessoa que já trabalha há algum tempo, você tem bastante conteúdo para falar também. Enfim, basicamente isso. Quando você está aqui na internet, principalmente no YouTube, você tem pessoas que tiveram experiências que agregaram na sua vida. Enfim, eu acredito que as pessoas que mais agregaram na minha vida aqui nas redes sociais, elas foram pessoas as quais elas têm uma vasta experiência de vida também, enfim, basicamente isso. Alguns criadores de conteúdo que eu assisto com uma certa frequência também, como é o caso do Nilma, do Diego Belnizando, Bueiro Alberto, enfim, esses caras, beleza? 2 dos 4 hábitos aqui, no caso a meditação e o treino, eles vão mudar praticamente radicalmente o estilo de vida de vocês. Bom, basicamente esses 2 aí são hábitos que vão fazer praticamente diferença imediata na vida de vocês. Pelo menos funcionou mais ou menos assim pra minha vida. Sei lá, para algumas pessoas assim mais sedentárias, eu acredito que depois de uns 30 dias de treino, enfim, para algumas pessoas que ficam vendo muito vídeo curto, por exemplo, talvez uns 30 dias de meditação, alguma coisa desse tipo também. Mas cara, é quase imediato também. Poesia, a forma de você escrever e transpor para o papel os seus sentimentos também é uma coisa que te ajuda bastante. Então, é uma coisa que no curto prazo não vai te ajudar muito, mas no longo prazo vai te ajudar bastante. Eu diria que nem todo mundo tem um perfil de poeta também. Algumas pessoas têm o perfil de repente para ser mais um desenhista, de repente perfil para ser uma pessoa que faz pinturas, enfim. Basicamente isso. Galera, a arte eu acredito que cada um tem a sua forma, assim. Tipo, mas pra mim funciona bastante ter uma poesia. Eu particularmente não tenho muita paciência de desenhar, mas eu tenho bastante paciência de escrever poesia. Inclusive tô com um desenho ali parado também, e eu preciso fazer ele, né? Enfim, outro hábito que também vai funcionar bastante a longo prazo, justamente para mexer um pouco na sua criatividade, é o hábito de você fazer as suas páginas matinais também. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, eu peço que vocês deixem o like de vocês, comentem aqui embaixo o que vocês acharam, compartilhem esse vídeo, me sigam também nas outras redes sociais também, se inscrevam aqui no meu canal. E digam o que vocês acharam desse formato de vídeo. Eu simplesmente achei que eu preferia o formato de podcast. Eu não gosto muito desse formato de vídeo, assim, de desenvolvimento pessoal mesmo. Eu fiz mais para agradar o algoritmo do YouTube, para agradar vocês. Se vocês quiserem apoiar financeiramente meu trabalho também, a minha chave de Bitcoin também, caso vocês queiram fazer a minha doação. E ao mesmo tempo, eu vou deixar aqui o link do meu livro, beleza? Falou, gente. Tchau.